السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, todos os louvores são para Allah e testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro de Deus, e que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre dhikr, que significa a recordação de Deus, a lembrança de Deus, ou seja, a pessoa lembrar de Deus sempre em sua vida. A recordação de Deus traz a paz para o muçulmano. É exaltado por Deus o Altíssimo, o crente que sempre se recorda de Deus. Era também a prática dos profetas de Deus. Uns foram salvos por causa da recordação de Deus, como o profeta Jonas, que a paz de Deus seja sobre ele. E muitos outros crentes que viviam recordando de Deus. O que é a recordação de Deus? É a pessoa que se lembrar de Deus, falar Subhanallah, glorificado seja Deus, Alhamdulillah, louvado seja Deus, Allahu Akbar, Deus é o maior, La ilaha illallah, não há outra divindade a não ser Allah. Sempre o que? Recordar a Deus.
implorar seu perdão, suplicar por ele. Então isso no Alcorão tem vários versículos falando sobre a recordação de Deus, o Altíssimo. Deus fala no capítulo 2, versículo 152, capítulo 2, versículo 152. Fadhkuruni, Deus fala, então, ou recorda-me, adhkurkum, eu também vou recordar de vocês. Quando a gente recorda de Deus na terra, perante os seres humanos, Deus vai recordar da gente perante as melhores criaturas que estão no céu. Vai exaltar o nosso nome, vai elevar as nossas ações. Pelo quê? Pela recordação de Deus. Washkuruni, e agradecem-me. Agradecer a Deus da melhor forma. Recordando a Deus é um modo de agradecimento. Divulgando a religião de Deus é uma forma de agradecimento. Cumprindo com os mandamentos de Deus é uma forma de agradecimento. Wala takfuruni, e não sejam ingratos com Deus Altíssimo. Sempre a gente tem que acostumar as nossas línguas a lembrar de Deus. A gente estando numa fila de banco, sempre o que? Em vez de perder tempo ou olhar para coisas ilícitas, o que eu faço? Falo Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar, sempre o que? Me recordando de Deus. E essa é a melhor recordação. A filha do profeta, que a paz de Deus seja sobre ela, Fátima, ela veio até o profeta querendo um servente para ajudar ela. Ela estava muito cansada, trabalhando o que? Sozinha. E o profeta ensinou ela e seu esposo uma lembrança de Deus. Como lembrar de Deus da melhor forma. Ensinou a eles a falar Subhanallah 33 vezes, Walhamdulillah 33 vezes e Allahu Akbar 34 vezes. É melhor para vocês do que um servente. Ensinou a eles o que? A recordar a Deus. Não tem melhor coisa que a recordação de Deus. Como o profeta fala em outro dito, a melhor coisa dessa vida é dhikrullah, ou seja, a recordação de Deus. Agora em outros versículos, são muitos, até na Surat al-Muzammil, que é no 73:8, Wadhkur isma rabbik, e lembre do nome de seu Senhor. Como que a gente lembra o nome de Deus? Quando a gente fala Bismillah, estamos lembrando do nome de Deus. Quando a gente fala Alhamdulillah, estamos lembrando do nome de Deus. Quando a gente fala Subhanallah, estamos lembrando do nome de Deus. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, e consagre Ele com a melhor consagração. E santifique Ele com a melhor consagração. Santificar a Deus. Santificar o nome de Deus. Sempre, como o profeta fala, que é paz sobre ele, quando a gente iniciar alguma coisa, falar o quê? Bismillah. Que aí você traz as bênçãos, as dádivas de Deus para esse assunto que você está o quê? Começando. Tem muitos versículos do Alcorão que fala sobre a recordação de Deus. Também na Surat al-Ahzab, que é no capítulo 33. Capítulo 33 do Alcorão, versículo 41. Deus ordenando aos crentes, falando para os crentes o que vai salvar eles, o que vai orientar os crentes. Deus fala: Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes que creram na mensagem, Udhkurullaha dhikran kathira, e lembram de Deus muito, constantemente lembram de Deus, falando com os crentes. Um sinal de sua fé, ou um sinal que você é crente, é que você lembra de Deus constantemente.
Udhkurullaha dhikran kathira, ou seja, muitas vezes, constantemente no seu dia, no seu trabalho. Pessoa, por exemplo, que trabalha, vamos falar, em uma loja, não tem freguês. O que você faz? Lembra de Deus. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Suplica para Deus Altíssimo facilitar os assuntos mundanos na sua vida e também na vida derradeira. Sempre a gente o quê? Lembrando de Deus. Ler o Alcorão é uma forma de lembrar de Deus. Olha, eu tenho um tempo livre aqui, vou ler o Alcorão. É a melhor forma que da pessoa lembrar de Deus. Agora, o profeta Jonas, que a paz sobre ele tem até uma sura que se chama Yunus ou Yunes. Os dois estão corretos de falar, mesmo sendo melhor falar Yunus, é mais correto. Agora, ele era um profeta obediente a Deus. E a gente sabe, quando o povo dele renega ele se afasta daquele povo renegador. E sai daquele lugar. E depois a gente sabe a história que ele entra em um barco e o barco vai ter que tirar algumas coisas de dentro dele, tiram as bagagens, mas não é o suficiente. Depois eles fazem um sorteio para ver quem que vai ter que pular no mar. E o nome dele sai por 3 vezes. O nome do profeta Jonas, que é a paz sobre ele. E ele vê que aquilo é o quê? Um decreto de Deus. E ele pula. E é engolido por uma baleia. Ele fica 3 dias, segundo as escrituras, dentro daquela baleia. Imagina a escuridão do mar, a escuridão da noite e a escuridão da própria baleia. Ele ali dentro. O que ele pensou, o profeta Jonas? Se apegou a Deus. Quando chegar um momento difícil na sua vida, você tem que se apegar a Deus, suplicar por Deus. Ele sabia que só quem poderia salvar ele daquele momento que ele estava, naquela situação difícil que ele se encontrava, era Deus o Altíssimo. E ele começou a glorificar a Deus. Ele fala uma súplica, a gente pode falar, ou uma glorificação, que ele fala: La ilaha illa ant, quer dizer, não há outra divindade a não ser tu, ó meu Deus. Subhanak, glorificado sejas tu. Inni kuntu minaz zalimin, eu me encontrava entre os injustos. Ele só falava isso dentro da baleia, glorificando a Deus, engrandecendo a Deus. Ele sabia que aquele momento ele deveria o quê? A suplicar somente a Deus. Por isso que o profeta fala, que a paz é sobre ele, fala: qualquer crente que suplicar e logo após falar o que o profeta Jonas falou, Deus aceitará o quê? A sua súplica. Quem suplicar sinceramente. E Deus fala que isso é uma parte o quê? Da salvação. Fala também em Yunus, na sura de Jonas, no versículo As-Safat, 37, 143, 144. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Deus fala: e se ele não fosse daqueles que glorificavam a Deus. Deus fala: se ele não fosse das pessoas que engrandeciam a Deus, glorificavam a Deus, louvavam a Deus, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ele ia permanecer na barriga da baleia, dentro da baleia, até o dia da ressurreição. Por isso que Deus fala na Surah Al-Anbiya que Ele o salvou. E também, isso não é só para Ele, e também para os crentes. Para os crentes. Serve como salvação para Ele, especificamente, e também para os crentes. Qualquer pessoa que falar isso, ou ser dos glorificadores, os que glorificam
Deus Altíssimo e louvam Deus Altíssimo, será também dos salvos. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله الذي لا إله إلا الله. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, todos os louvores são para Allah e testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah e que Muhammad é seu servo e mensageiro e que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Irmãos e irmãs, a gente tem que sempre colocar em nossas vidas a lembrança de Deus. A gente sabe que isso aumenta a nossa fé e isso é a única coisa que vai permanecer com a gente depois que a gente abandonar essa vida. Depois da nossa morte, a gente só vai ter conosco, naquele túmulo escuro, as boas ações. E a recordação de Deus é a melhor das ações. Recordar o Altíssimo, recordar o Eterno. O profeta fala uma passagem aqui que muitas pessoas negligenciam e deixam passar essa súplica, essa recordação de Deus, o Altíssimo. O profeta fala num dito que foi narrado pelo Muslim, que o Omar que narra esse dito, radiyallahu anhu, que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, que ele fala o que? Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighu al-wudu. O profeta fala ma minkum, ou seja, não há de vocês alguém min ahadin falyatawadda'u, ou seja, e ele faz a ablução, fayusbighu al-wudu, ou seja, ele faz a ablução da melhor forma possível. Ele faz a sunan, o que é facultativo no wudu, claro, o obrigatório também, da melhor forma, como o profeta fazia. Qual que é a recompensa, profeta? O profeta fala, thumma yaqul, e em seguida ele fala, ashhadu an la ilaha illallah, eu testemunho que não há outra divindade a não ser Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. O que acontece? Futihat lahu abwabul jannah ath-thamaniya, é aberto para ele as portas do paraíso, as 8 portas do paraíso. Quantas vezes a gente faz o wudu, a ablução, o abdesto, e a gente esquece de falar essas palavras? Quantas vezes? Palavras, o que é a shahada? O que é isso? Testemunho de fé que você pronuncia toda vez quando você faz a sua oração. Falar isso depois da ablução é sunnah. E tem outra narrativa que a pessoa faz? Levanta o seu dedo indicador ao céu e fala isso. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. A pessoa faz isso. É uma sunnah que muitas pessoas negligenciam. Olha a recompensa. É aberto para ela 8 portas do paraíso e ela poderá entrar em qualquer uma que quiser. Outro dito que o profeta fala, que a paz é sobre ele, que tem 2 palavras, kalimatan khafifatan, ou seja, elas são leves. Leves aqui que o profeta significa é fácil de falar, não precisa de muito tempo, não é uma súplica grande, e sim palavras leves, ou podemos traduzir como frases.
Ala lisan, ou seja, é fácil a pronúncia dela também. É fácil a pronúncia dela. Thaqilatani fil mizan. Tem um grande peso na sua balança. Balança das suas ações. Vai ter muito peso naquele dia, no dia do juízo final, quando for pesada as suas ações. O profeta fala coisas e também são habibatani ila ar-Rahman. São amadas essas frases por Deus o Altíssimo. Qual que é? Subhanallahi wa bihamdi. Glória a Deus pelos seus louvores. Glória a Deus o Altíssimo. Subhanallahi al-Azim. Ou seja, glorificado seja Deus o Altíssimo. Palavras fáceis que a pessoa o que pode falar em qualquer momento, em qualquer situação. Mas olha o peso da recompensa dela no dia do juízo final. E nessa vida também você vai ver o que? O benefício dela. Tem até uma passagem que uma pessoa que era desatenta nessa vida, não fazia as orações, não fazia o jejum, mas era o que? Muçulmano. Uma pessoa que é comum. Até que chegou alguns divulgadores e conversaram com essa pessoa. E ela falou, sabe de uma coisa? Eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender. E quero voltar para Deus. E quero divulgar a mensagem de Deus. Tantos anos na desobediência. Aí um deles, os divulgadores, ensinam esse hadith para ele divulgar. E ele fica o que? Divulgando para todo mundo. Qualquer pessoa que ele encontra para conversar, ele divulga esse hadith. Deus gosta de duas palavras. Tem muito peso perante a ele. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. E começava o que? Ensinar as pessoas. E quem me contou isso foi uma pessoa que conheceu ele. Falou no último momento da vida dele, ele morreu falando essas duas palavras. Não tinha pessoa que ele encontrava, a não ser que ele falava esse dito do profeta, que a paz é sobre ele. O que? Deus colocou nele o que? O amor pela recordação de Deus. Isso é o maior sucesso. Quando Deus facilita para você o amor de recordar a Deus. Quando a gente ama uma pessoa, o que a gente faz? Recorda ela. Bah, o cara só fala no fulano ali, o cara só fala, é fã do cara, só fica falando dele, querendo exaltar a ele. Imagina a pessoa que Deus concedeu a ela o amor pela lembrança de Deus, o amor pela palavra de Deus. Outro dito também que o profeta fala, que é paz sobre ele, que foi narrado pelo Abu Ya'la, que é um dos grandes sábios de hadith. E o dito é correto. O profeta fala, que é paz sobre ele, Akthiru min shahadati an la ilaha illallah. Ó muçulmanos, ó crentes, aumentem ou pronunciam muitas vezes a shahada, la ilaha illallah. Por que, profeta? Qual que é a recompensa, ou isso? O profeta fala, qabla an yuhal bainakum wa bainaha. Antes que vocês, ou antes que a morte alcance vocês, antes que vocês se separam dela, porque a gente sabe que essas palavras só vão valer a lembrança de Deus nessa vida. A pessoa que morreu e não se arrependeu, não lembrou de Deus, tem como voltar? Depois de morrer não tem mais volta. É nessa vida, é um teste para nós, a gente lembrar de Deus, aproveitar cada segundo, cada minuto que passa para lembrar de Deus, para fazer a boa ação, para zelar pelo próximo. Outro dito também que o profeta fala, que afdalu dhikr, ou seja, o melhor das recordações, ou a melhor recordação, la ilaha illallah. Melhor das recordações é você falar la ilaha illallah. Não tem melhor do que ela, a unicidade de Deus. Testemunho, primeiro testemunho, a gente pode falar isso também.
testemunho de todos os profetas de Deus. Também outro dito que é narrado pelo Ibn Majah, que é muito bonito, que o profeta fala, que é sobre ele: a pessoa que falar La ilaha illallah La yasbiquha, ou seja, a palavra La ilaha illallah, nada tem mais recompensa do que ela na religião. A palavra mais recompensada que você pode falar é a palavra La ilaha illallah, a shahada. Wa la tatruku dhanban, e também não deixa nenhum pecado. Ela purifica o coração, ela purifica os delitos da pessoa cometidos, os pecados, tudo quando a pessoa fala ela sinceramente. E tem uma passagem que foi narrado também pelo Al-Hakim, rahimahullah, que o profeta falando sobre seu irmão, o profeta Moisés, que é a paz sobre ele, falando que Moisés certa vez falou para Deus, Alimni shay'an, pediu para ele, ó Deus, ó Altíssimo, me ensine algo específico ou algo em geral. Deus fala para ele, Moisés, fala La ilaha illallah. Moisés pede, Deus, ensine-me algo para mim lembrar de você, para mim suplicar com isso que você vai me ensinar. Deus fala para ele, Moisés, Musa, fala La ilaha illallah. Falou, Deus, ó Altíssimo, toda criatura sua fala essa palavra, todos falam. Eu quero uma coisa tahussuni, ou seja, para mim, só eu poder falar ela. Aí ele fala, Musa, diz La ilaha illallah. Aí Musa fala La ilaha illallah. Deus fala para ele, Moisés, tu sabe o que é essa palavra? Se colocasse os 7 céus e as terras e tudo que há nelas ou neles, tudo que se encontra neles, toda a criação, tirando eu, colocasse num lado da balança e colocasse La ilaha illallah no outro lado da balança, malat bihinna la ilaha illallah, ou seja, ela ia pesar muito mais do que tudo isso que Deus citou. Olha o quão grande é essa palavra. Como eu falei para vocês, é o testemunho de todos os profetas de Deus. Desde Adão até o último profeta, sempre foi esse testemunho. Sempre Deus, o que? Mostrou essa palavra, essa frase, a melhor das frases, a melhor das lembranças. Por isso que Jonas, como a gente citou, foi salvo. Primeira coisa que ele fala, La ilaha illa ant. Yunah, como é no hebraico. Ou seja, não há outra divindade a não ser tu. Pessoa testemunhar isso de coração. Wallahi, irmãos e irmãs, a pessoa que testemunha isso de coração, sente a delícia da fé. Sente o prazer de adorar a Deus. Sente o prazer de relembrar a Deus e de lembrar todo momento. Quanto mais lembra, mais o coração fica em paz. Quanto mais lembra, mais a paz espiritual aumenta. Vive em paz com ela mesma, em paz com os outros homens, com todo mundo ela está o quê? Em paz. Porque lembra de Deus, o Altíssimo. E para encerrar, um dito, um dos melhores ditos que o profeta fala, 4 coisas que se Deus conceder uma delas, o servo está o quê? Muito bem nessa vida. A primeira que o profeta cita, lisanun dhakir, ou seja, uma língua que se lembra de Deus, que sempre está o quê? Glorificando, louvando a Deus. Segundo, o profeta fala, qalbun shakir, um coração agradecido. Quando é concedido algo, agradece a Deus. Deus, graças a Deus por um novo dia, uma nova oportunidade. Graças a Deus por essa saúde,
por eu ter acordado em segurança, sempre o que? Recordando de Deus e agradecendo. Wa zawjatun mu'mina, e uma esposa crente. E por último, wa badanun ala al-bala sabir, e um corpo sobre as adversidades paciente. Ou seja, uma pessoa que quando é atingida por uma adversidade, ela é o que? Paciente. Então essas 4 coisas, se alguém foi concedido a elas, essas 4 coisas, é melhor que todas as maravilhas do mundo. Quem tem essas 4 coisas. Isso o crente tem. O crente sincero sempre está lembrando de Deus. O crente sincero, Deus vai facilitar uma crente também sincera, que nem ele. E também, quando chegar alguma adversidade, alguma desgraça, ele vai o que? Pacientar. E quando chega uma bênção, uma dádiva, ele vai o que? Agradecer. Esse é o crente. Quando é atingido por algo, pacienta. E quando é agraciado com algo, louva a Deus, agradece a Deus. Que Deus firme nossos corações na fé e faça da gente pessoas que glorificam e louvam a Deus constantemente. E que Deus afaste de nossos corações a arrogância, a incredulidade. Que Deus facilite para nós a boa obra e aceita de nós a boa obra. E que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e que Deus não castigue a gente no túmulo, e facilite a nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os verídicos, os mártires. Allahumma aiz al-Islam wal-Muslimin, wa adhilla shirka wal-Mushrikin, Allahumma dammir a'da ad-din, Allahumma yaghfir lil-Muslimin wal-Muslimat, al-ahya'i minhum wal-amwat, إنك قريب سميع مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبأساء والضراء اللهم أدم علينا النعم وادفع عنا النقم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة